Meus irmãos, nós estamos vivendo exatamente os dias em que boa parte da cristandade relembra esse período que se tornou conhecido entre eles como o período da paixão de Cristo. Como sabemos muito bem, é uma época em que boa parte das igrejas cristãs relembra a morte, os sacrifícios e a ressurreição do Senhor Jesus. E os irmãos sabem que isso normalmente é feito através de encenações da paixão de Cristo. Em diversos países, em diversos lugares, no Brasil e em outros países também, os irmãos podem acompanhar pela televisão ou ler nos jornais acerca de pessoas que se flagelam. Os irmãos podem acompanhar na televisão e ler nos jornais acerca de vários atos, várias representações, várias encenações da paixão de Cristo, normalmente ressaltando o seu sofrimento, ressaltando o seu sofrimento físico e ressaltando apenas os aspectos materiais que envolveram a morte do Senhor Jesus. Há muitas procissões, há muitas cerimônias, muitas adições, na verdade, também ao relato dos evangelhos. Há casos até em que pessoas imitam a Cristo carregando uma cruz, e em alguns casos sendo mesmo crucificados à semelhança do que aconteceu com o Senhor Jesus. Agora mesmo, aqui e ali, diversos irmãos têm me procurado para saber a minha opinião sobre o filme A Paixão de Cristo, recém-lançado. Eu mesmo não assisti o filme, não sei se vou assistir, mas conheço já o relato de pessoas que foram assistir o filme, reportagens sobre o filme, informações, e até li alguns artigos, pequenos artigos de pessoas reformadas, que, havendo assistido o filme, escreveram um pouco sobre o assunto. E trata-se, na verdade, de mais uma dessas várias paixões de Cristo. Por mais que o filme seja relativamente conservador no relato dos episódios que envolveram a paixão, o sofrimento e a morte do Senhor Jesus, há vários acréscimos, há vários episódios no filme que, na verdade, não são encontrados em nenhum relato do Evangelho. Eu cansaria os irmãos se eu fosse tratar disso aqui, depois posso fornecer alguns desses exemplos para os irmãos. Aqueles que já tiveram oportunidade de ver o filme provavelmente já devem ter identificado alguns desses acontecimentos ou dessas cenas que não encontram base histórica. E, na verdade, o filme, que nós poderíamos chamar de o Quinto Evangelho, ou, se preferíssemos, o Evangelho segundo Mel Gibson, ele ressalta apenas o sofrimento
físico do Senhor Jesus e apresenta Jesus como um coitado, o coitado de Maria, aquela pessoa digna de pena dos espectadores que vão ver o filme e saem de lá conduídos com tamanho sofrimento físico imposto ao Senhor Jesus. Meus irmãos, se os irmãos leem os evangelhos, vão ver que, embora eles retratem um pouco do sofrimento físico do Senhor Jesus, a ênfase não é sobre o sacrifício físico, mas a ênfase dos evangelhos é exatamente sobre o sacrifício da alma do Senhor Jesus. Ele carregou os nossos pecados, os pecados dos eleitos de Deus. E ele foi colocado debaixo da ira de Deus, experimentou a ira de Deus, caiu sobre ele, porque ele estava, naquele momento, carregando a culpa da nossa pecaminosidade, a culpa dos nossos pecados. E é claro que o filme, sendo dirigido e produzido por um católico conservador, ele não poderia deixar de ressaltar e de enfatizar, muito mais do que o Evangelho enfatiza, o papel de Maria. E aqueles evangélicos que com discernimento têm assistido o filme, têm podido constatar e perceber que, na verdade, o filme, várias vezes, indevidamente, enfatiza Maria, mesmo relatando coisas que os evangelhos não apresentam. Pedro se ajoelha diante dela, ela limpa o sangue do Senhor Jesus, acompanha na sua peregrinação para ser crucificado. Os apóstolos, os discípulos, a chamam de mãe, segundo o que li na legenda, sendo traduzido até por letra maiúscula mesmo, tudo em maiúscula, caixa alta, mãe dos apóstolos como um todo. Enfim, meus irmãos e irmãs, eu estou comentando isso, estou iniciando a mensagem, lembrando os irmãos desses episódios, para ressaltar que aí trata-se de mais um desses relatos tão comuns nessa época, em que a cristandade relembra a paixão de Cristo, enfatizando apenas os aspectos do sofrimento físico do Senhor Jesus e o papel de Maria, deixando de enfatizar o sofrimento da sua alma e especialmente deixando de enfatizar a graça de Cristo, a salvação pela graça de Deus, mediante a fé na obra expiatória, sacrificial, gratuita, livre de Cristo, em lugar dos seus eleitos, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E fica aquela ideia que essas muitas encenações, sejam elas ali localizadas no interior do estado aqui do nosso país, ou seja, uma produção hollywoodiana, sempre procura enfatizar apenas Cristo no seu sofrimento físico como um coitado, deixando de ressaltar como devia que nós não estamos diante de um coitado. Nós estamos diante do Filho de Deus vitorioso, que quando derramou seu sangue na cruz do Calvário, expôs principados e potestades ao desprezo, triunfando vitoriosamente deles na cruz. A morte não o reteve. Ele ressuscitou. E além de ressuscitar, o Senhor Jesus, como lemos nesses versículos aqui, ele foi assunto aos céus. E esse exatamente, irmãos, é o assunto que quero considerar com os irmãos nesta noite, com base nos versículos 9, 10 e 11 da porção que nós acabamos de ler. Eu li a porção toda, do versículo 6 ao versículo 11,
apenas para termos esse contexto geral das circunstâncias em que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, mas na semana passada já estivemos aqui considerando os versículos 6 até o versículo 8, onde nós encontramos o Senhor Jesus reunido com os seus discípulos, ensinando-os sobre o reino de Deus e corrigindo os enganos, as noções erradas que os discípulos ainda tinham sobre o tempo do estabelecimento do reino de Cristo, sobre a natureza do reino vindouro de Cristo e sobre o escopo ou a geografia, nós podemos dizer assim, sobre o reino do Senhor Jesus. Mas hoje, irmãos, nós temos diante de nós um dos 4 grandes eventos da história do Evangelho. Um dos 4 eventos mais queridos e apreciados por todos quantos tiveram a graça da redenção, da regeneração, de serem feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Nessa ordem, o nascimento, a morte, a ressurreição e aqui a ascensão do Senhor Jesus para a glória. Em uma mensagem, o grande pregador batista do século XIX, Spurgeon, diz que esses eventos são como que uma escada com 4 degraus, o primeiro dele aqui nesse mundo, o nascimento, e esses degraus subindo até a glória, nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Sendo que todos esses eventos apontam para um outro evento vindouro ainda, o retorno, a segunda vinda do Senhor Jesus. Para isso ele se fez homem, para isso a segunda pessoa da Trindade encarnou, assumiu a nossa natureza humana, veio a esse mundo, para isso ele foi obediente até a morte, morte de cruz, deixou-se, entregou-se para ser morto, crucificado, ressuscitou porque a morte não pôde retê-lo, e no episódio que lemos, o Senhor Jesus foi assunto aos céus, de onde ele um dia retornará para reinar sobre a sua igreja, neste mundo, por toda a eternidade, quando nós, com o corpo glorificado à semelhança do dele, viveremos na sua presença, reinados sobre ele, até os confins dos séculos. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como o viste subir. 3 versículos, 3 lições, que eu gostaria de destacar para os irmãos hoje à noite. No versículo 9, a ascensão de Jesus. No versículo 10, a atitude dos discípulos diante da ascensão de Cristo. No versículo 11, a pergunta e a declaração daqueles 2 varões de branco que se colocaram ali ao lado dos discípulos e se dirigiram a eles naquele momento da ascensão do Senhor Jesus. Primeiro, acerca desse grande episódio, desse grande evento na história da redenção, a ascensão do Senhor Jesus, conforme vemos aqui no versículo 9. Ditas essas palavras, ou seja, enquanto o Senhor Jesus estava ali com eles, comendo com eles, e ensinando-os acerca do reino, e corrigindo os erros, os enganos que os discípulos ainda tinham acerca do reino de Deus. Havendo feito isso, e havendo o Senhor Jesus passado já todos aqueles 40 dias
aparecendo repetidas vezes aos apóstolos, ensinando, demonstrando a historicidade mesmo da sua ressurreição, a realidade da sua ressurreição. Aqui, enquanto estava na presença dos seus discípulos, ele é elevado às alturas, à vista deles, e então, quando ele sobe, aparece uma nuvem, e essa nuvem o encobre, provavelmente o retirando dali, não permitindo mais que eles pudessem ver, contemplar com esses olhos que temos, como eles estavam contemplando a presença física de Jesus glorificado, de seu corpo glorificado. E acerca da ascensão de Cristo, eu quero ressaltar com os irmãos duas verdades. Primeiro, que é uma realidade, foi uma realidade. Foi uma ascensão real. Talvez até alguns irmãos estejam pensando, por que enfatizar isso? Por que chamar atenção para o fato de que a ascensão foi real? Porque, meus irmãos, cada um desses grandes eventos da história da redenção relatados no Evangelho sempre tem sido objeto de erros, tem sido sempre contestados por aqueles que não foram objeto da graça redentora do Senhor Jesus. Os irmãos vão ler muitas obras que procuram negar a encarnação de Cristo. A história da igreja teve que enfrentar esse problema desde os primeiros séculos, e muitos enganos surgiram porque algumas pessoas não queriam admitir que Cristo veio em carne, que ele assumiu a nossa natureza humana, que ele se fez homem, como nós, apenas sem pecado. A morte de Cristo também tem sido, muitas vezes, contestadas por aqueles que querem negar a realidade da sua ressurreição. Dizem que, de fato, ele não havia morrido, ele havia apenas desmaiado, ou então houve uma fraude, e ele havia sido colocado ali como se estivesse morto, mas na verdade não estava morto, para depois então tentar convencer as pessoas acerca da sua ressurreição. Os irmãos que conhecem os evangelhos sabem que todo relato, todo acontecimento histórico que envolve a morte, o sepultamento, os guardas no sepulcro, tudo deixa muito claro que Jesus de fato havia morrido. Também tenta-se negar a ressurreição de Cristo, dizendo que de fato ele não ressuscitou e que isso não passa de mitologia e assim por diante. Quando, como lemos, Lucas, o escritor capacitado, qualificado, preparado, testemunha ocular de muitos dos fatos, e escrevendo com base no relato de outros que eram apóstolos, eram ministros da palavra, e que conviveram de perto com o Senhor Jesus, testemunharam do fato da ressurreição e deixam claro e fornecem tantas evidências acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Ele apareceu muitas vezes, não foi apenas uma vez, a um grupo de pessoas, a uma pessoa ou duas pessoas que estavam ali psicologicamente afetadas e queriam, de alguma maneira, ver Jesus, e ali viram uma aparição, apenas uma visão do Senhor Jesus. Irmãos, isso não aconteceu. Todas as providências foram tomadas para que ele não saísse do sepulcro, mas ele saiu, ele ressuscitou. E ressuscitou e apareceu, como nós já tivemos a oportunidade de ver, a diversos dos seus apóstolos, durante várias vezes, comeu com eles, e mesmo os mais incrédulos dos seus apóstolos tiveram a oportunidade de ver a ferida, pegar na ferida, no buraco mesmo feito pela lança no seu lado, e tiveram a oportunidade de comer com eles juntos e ouvir novamente os seus ensinos, sendo instruídos por 40 dias, especialmente acerca do reino de Deus e da vinda do Espírito Santo, dois eventos entrelaçados na história da redenção. E também, meus irmãos, muitos tentam negar a realidade da ascensão do Senhor Jesus. Tentam dizer que ela não foi
um evento verdadeiro. Mas Lucas apresenta tanto nos evangelhos, no evangelho, a primeira parte da sua obra, como aqui no livro de Atos, repetindo a ascensão de Cristo. Ele conclui o seu evangelho com a ascensão, e ele praticamente inicia o segundo volume também com resumo do relato da ascensão do Senhor Jesus, demonstrando que ela foi real, que ele literalmente ascendeu aos céus, e que a sua ascensão foi testemunhada pelos apóstolos. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, literalmente, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqueles que negam a realidade da ascensão de Cristo dizem que, na verdade, isso não passa de um relato que poderia ser admitido naquela época, em que ainda se sustentava uma cosmologia, em que havia um inferno embaixo, uma terra aqui e um céu lá em cima, mas que não pode mais ser sustentada hoje, na época científica e moderna, na qual nós estamos vivendo, onde uma cosmologia com o céu lá em cima não tem mais razão e não tem mais sentido. E que, portanto, nós deveríamos desmitologizar ou tirar os mitos que envolvem essa narrativa de Lucas acerca da ascensão de Cristo e ficar apenas com a verdade que ela quer retratar, ou seja, que Jesus voltou para o Pai. Mas, meus irmãos, na verdade não é só Lucas que apresenta a ascensão do Senhor Jesus. É verdade que Mateus e Marcos não, o Mateus e João não, nesse sentido aqui. Mas no final do Evangelho de Marcos nós também encontramos um relato breve da ascensão do Senhor Jesus. Estou tentando localizar, se não me falha a memória, em Marcos, lá no último capítulo, o capítulo 16, no versículo 19, no final do Evangelho de Marcos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e ele tendo partido pregar em todo lugar, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu não vou ler outras passagens bíblicas aqui, porque iria me alongar muito, mas se os irmãos forem verificar em João, no capítulo 20, verso 17, também há uma menção nesse sentido. Em 1 Pedro, na pregação dos apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 31, nós encontramos o mesmo fato. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro pregando em Pentecostes. Versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E se os irmãos forem ler diversas passagens nas cartas do apóstolo Paulo, como Efésios, capítulo 1, verso 10 em diante, Filipenses, capítulo 2, verso 9 e 11, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, me deu o trabalho de analisar, olhar esses textos, os irmãos vão ver que o Senhor Jesus sempre é retratado não apenas como ressurreto, mas ele é retratado como alguém que ascendeu aos céus, que literalmente subiu com o corpo que ele tinha, não necessariamente para indicar que ele subiu para um céu que está lá em cima, mas sim que ele ascendeu e subiu e as nuvens o tomaram, e então ele adentrou as regiões celestiais, onde anjos habitam e honram e glorificam o seu nome, e para onde vão as almas ou os espíritos daqueles crentes daqueles que morreram no Senhor e aí estão no estado intermediário, aguardando a ressurreição do corpo. Também tenta-se negar a realidade da ascensão do Senhor Jesus, dizendo que entre esses dois relatos de Lucas,
no final do Evangelho e no início do livro de Atos, há discrepâncias que não podem ser harmonizadas, ou que não devem ser harmonizadas. Meus irmãos, seria um absurdo que um homem escrevendo a mesma obra, em 2 volumes, encerre a primeira, inicie a segunda e venha a se contradizer. É claro que aqueles que leem esse relato já querem encontrar contradições absolutamente desnecessárias. Deixa eu apenas dar alguns exemplos do que eu estou dizendo aos irmãos. Eu digo isso e me dou o trabalho de fazer isso, porque sei que os irmãos leem livros e quando leem esses livros encontram essas dúvidas sendo colocadas e encontram pessoas que questionam esses eventos fundamentais, históricos da fé cristã, inclusive a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas levantam, por exemplo, dizendo que, enquanto no final de Lucas, só para não me alongar muito, no final de Lucas, Cristo é apresentado na sua ascensão com os braços erguidos para abençoar os discípulos, e os discípulos o adoram. O início de Atos não menciona Jesus erguendo os braços, nem os discípulos adorando. E, no entanto, já no início de Atos, Lucas menciona que uma nuvem encobriu Jesus dos olhos dos apóstolos e que 2 varões apareceram e lhes falaram, como nós vemos aqui, coisas que não são relatadas no final do Evangelho de Lucas. Mas, meus irmãos, nada de mais normal, que coisa, nada de mais normal que o mesmo autor que escreve uma obra em 2 volumes e encerre essa obra com a ascensão de Cristo, porque esse é o clímax daquele estágio do ministério terreno de Jesus, e inicia o seu 2º volume acerca das obras do mesmo Cristo ressuscitado e glorificado, com esse relato, com esse mesmo relato da ascensão, para não se tornar repetitivo, inclua algumas informações no final do 1º volume e outras informações completando o quadro todo do evento histórico que aconteceu, para que os seus leitores pudessem ter uma compreensão adequada do evento, do episódio, do fato, e ao mesmo tempo não se tornar cansativo repetindo todas as informações. Por aí os irmãos veem que como as pessoas que não creem na veracidade da palavra de Deus são levadas a interpretá-la já de maneira tendenciosa para encontrar nela contradições que absolutamente não existem. Ele levantou outras contradições, poderia argumentar aqui, mas eu me tornaria cansativo e eu não chegaria no ponto que eu gostaria de chegar. Mas quando os irmãos tiverem alguma dúvida com relação a isso, procurem e perguntem e nós podemos tratar desses assuntos. Mas, além do fato da ascensão do Senhor Jesus ter sido real, ter sido um evento literal, que eu estou enfatizando aqui pelo texto, ter sido um evento testemunhado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e de não haver nenhuma razão que justifique se colocar em dúvida a historicidade desse grande ato na história da redenção, quero ainda ressaltar aos irmãos que a ascensão do Senhor Jesus, nós podemos dizer assim, ela tem 2 aspectos, sacerdotal e real. Ele é assunto aos céus como nosso grande sumo sacerdote, que entra no santuário celestial para interceder pelo seu povo, depois de haver realizado o sacrifício de valor eterno por ele, ao mesmo tempo em que é um evento que ressalta a natureza, o caráter real da obra do Senhor Jesus, quando ele adentra os céus vitorioso e recebe toda a autoridade do Pai para então dirigir, governar com toda a autoridade que lhe foi dada nos céus e na terra, todos os episódios, todos os acontecimentos para a promoção do seu reino e tendo em vista o bem-estar do seu povo e da sua igreja.
Observem o seguinte, observem em primeiro lugar, que quando, segundo o relato de Lucas, que já mencionei para os irmãos, no verso 24, do capítulo 24, perdoem, do verso 50 ao verso 51, é bom ler, novamente, os irmãos podem ter isso em mente. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Eles, então, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, observem que Jesus é assunto aos céus, com as mãos erguidas, abençoando, como o texto diz, os seus discípulos, os seus apóstolos, exatamente como Arão fazia quando ele entrava no tabernáculo para ali oferecer sacrifícios e interceder pelo povo de Israel. Se os irmãos quiserem depois ler, podem ler em Levítico, capítulo 9, versos 22 ao verso 24. E este é um aspecto da obra de Cristo glorificado, enfatizado especialmente na carta aos Hebreus. Os irmãos podem ler a carta aos Hebreus e vão ver a ênfase do autor da carta sobre a obra sacerdotal de Cristo como grande sumo sacerdote, maior do que Arão, maior do que Moisés, maior do que tudo aquilo, porque ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no livro de Hebreus nós vemos Jesus adentrando o verdadeiro tabernáculo, tipificado por aquele tabernáculo no qual Arão adentrava com as mãos erguidas, como lemos lá, se lê lá no livro de Levíticos, para ali então abençoar o povo, oferecer sacrifício pelo povo e interceder pelo povo. Assim o Senhor Jesus foi assunto aos céus. E assim ele é descrito, ele é o grande sumo sacerdote. Ele realizou a sua obra expiatória aqui, como o Cordeiro de Pascal, tirando o pecado do mundo, sendo sacrificado no lugar dos eleitos de Deus, para pagar a nossa culpa, mas ele continua a sua obra intercessória no céu, orando, intercedendo diante do Pai, pelos que são seus, por aqueles a quem, como ele mesmo diz, o Pai deu a ele, para que eles sejam guardados, para que eles sejam abençoados, e para que todas as coisas concorram para o bem deles, e para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Portanto, meus irmãos, a ascensão de Cristo, tenham isso em mente, ela tem esse aspecto sacerdotal, apontado aqui até pelos braços elevados do Senhor Jesus, do Senhor Jesus, enquanto ele partia abençoando os apóstolos, mas claramente confirmado em diversas passagens bíblicas, especialmente no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, que apresenta e enfatiza o aspecto sacerdotal da obra de Cristo ressuscitado enquanto ele está assentado à direita do Pai. Mas observem também que a ascensão de Cristo tem um aspecto real, como Senhor vitorioso, a quem toda autoridade lhe é conferida, lhe é dada nos céus e na terra, para governar e reger o universo, a história, para o bem da sua igreja e para o bem do seu povo. É interessante observar, irmãos, que quando o Senhor Jesus sobe, segundo o relato aqui no início do livro de Atos, nessa passagem que lemos, uma nuvem o toma. E se os irmãos for ler o Antigo Testamento, e mesmo o Evangelho de Lucas, verão que diversas vezes essa nuvem aparece. E nas várias vezes em que essa nuvem aparece indicando não apenas a glória do Senhor Jesus, mas aparece apontando para a sua realeza, para o seu senhorio, para aquele que lidera, para aquele que governa, para aquele que rege. Li um comentário muito bom, de um autor reformado muito bom, recente, onde ele chama atenção para o fato de que, assim como o Senhor Jesus, quando é assunto aos céus, aqui na ascensão, uma nuvem o toma, assim também
o Filho do Homem, quando se dirige ao vitorioso, ao ancião de dias, para receber o seu reino eterno e universal, conforme lemos em Daniel. Gostaria que os irmãos lessem esses 2 versículos. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, enfatizam também esse aspecto real do Senhor Jesus, da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. São versículos muito interessantes. É claro que o livro de Daniel é um livro bastante figurado. Há profecias aqui que realmente anunciam, relatam de modo simbólico algumas etapas da história. E nesses versículos de 13 e 14 nós lemos assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Não há nenhuma dúvida que esses versículos se referem ao reinado eterno do Senhor Jesus. Não há nenhuma dúvida que eles apontam que trata-se de uma visão de Cristo vitorioso, em virtude da sua obra como mediador, sendo assunto aos céus, e ali, como o livro de Apocalipse também em linguagem figurada apresenta, sendo encontrado digno de receber todo o poder para abrir o livro e lhes desatar os selos dos propósitos eternos de Deus. E aí então é concedida ao mediador, Cristo Jesus, Deus homem, toda a autoridade, como ele mesmo diz, nos céus, sobre a terra, para reger a história, para dirigir o universo, para reinar sobre toda a criatura, para o bem do seu povo, por toda a eternidade, para o louvor, honra e glória do seu nome. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu queria chamar a atenção para o fato de que a ascensão do Senhor Jesus, além de ser real, literal, testemunhada pelos apóstolos, ele realmente ascendeu, como Lucas relata, e não há nenhuma razão para duvidarmos disso. Ela tem um caráter sacerdotal e real. Ele subiu para interceder por nós, e ele subiu para nos governar. No céu ele intercede pela sua igreja, do céu ele reina sobre o seu povo. E ele reina sobre o seu povo através do Espírito que ele disse que enviaria, o qual capacita, chama os seus apóstolos, os seus ministros, para que eles então sejam usados como instrumento de Cristo, através dos quais, e da sua palavra, através da sua palavra inspirada, ele rege, ele governa, ele dirige o seu povo, enquanto nós estamos aqui peregrinando até aquele dia glorioso em que o Senhor Jesus há de retornar. Irmãos, eu só não paro só nesse versículo 10, me detenho só sobre a ascensão, porque aí então os irmãos imaginam quando nós terminaríamos o livro de Atos. Mas há tantas verdades importantes relacionadas à ascensão que poderiam ser tratadas aqui. Mas vamos lembrar disso. Jesus, assim como ele realmente encarnou, assim como ele realmente se fez homem, assim como ele realmente morreu na cruz, assim como ele realmente foi assunto aos céus, literalmente, verdadeiramente, não há nenhuma razão para duvidarmos disso. E ele fez isso para que ele pudesse dar continuidade à sua obra sacerdotal, intercedendo pelos seus à direita de Deus. Aquele advogado que está lá, à direita do Pai, para interceder pelo seu povo. E subiu também para que ele pudesse receber do Pai toda a autoridade, inclusive para derramar o Espírito Santo prometido pelo Pai,
para capacitar a sua igreja, o seu povo, para a realização da vontade de Deus, da sua vontade, e para a consumação da sua obra. Não vamos esquecer, o livro de Atos trata dos atos de Cristo ressurreto, glorificado, através do seu Espírito, por intermédio dos seus apóstolos, para edificação, instituição e edificação da sua igreja, para o louvor, honra e glória do Senhor. Mas eu ainda quero, agora é claro, terei que ser mais breve, chamar a atenção dos irmãos para a atitude dos discípulos diante do fato histórico, real, genuíno, sacerdotal, real, da ascensão do Senhor Jesus. Diz o texto que eles ficaram com os olhos fitos nos céus, que eles ficaram pasmos diante do que estava acontecendo, que eles então ficaram ali fixos, olhando para as alturas, como que talvez querendo entender o que estava acontecendo, como que talvez querendo trazer Jesus de volta, como que talvez querendo perscrutar, sondar o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo, quem sabe até querendo olhar por trás daquelas nuvens, quem sabe querendo olhar o que estava acontecendo ali adiante, o que iria acontecer depois. E, meus irmãos, quero dizer aos irmãos que, na minha maneira de entender, e de muitos outros bons intérpretes bons da palavra de Deus, não há nada mais natural na atitude dos apóstolos. Se os irmãos fôssemos colocados numa posição semelhante, provavelmente nós faríamos a mesma coisa. Os irmãos imaginem, depois de serem confrontados ali com a ressurreição do Senhor Jesus, estavam desanimados já, nós esperávamos que ele viesse libertar a Israel, mas ele morreu. E já são 3 dias, e cada um indo para o seu canto, quase, começando a se espalhar, e no entanto, eles estavam ali, 40 dias, convivendo com o Senhor Jesus, ele aparecendo aqui e ali, ensinando, mostrando, explicando a natureza do seu reino, o tempo do seu reino, o escopo do seu reino, orientando-os, comissionando-os, a grande comissão, quando eles iriam ao mundo, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, e batizando aqueles que fossem crendo no Evangelho. Imaginem, irmãos, depois daquilo tudo, naquele momento ensinando, o Senhor Jesus, então, fisicamente, literalmente, vai levantando, vai ascendendo, vai sendo erguido com as mãos levantadas, abençoando os seus apóstolos, e vai sendo assunto aos céus, até que uma nuvem o encobre, talvez o tomem, e eles ficaram lá, com os olhos fixos, fitos, contemplando, olhando, e, portanto, não há nada de mais natural naquilo que eles fizeram. E exatamente por isso, eu posso perceber que nas palavras daqueles 2 varões, não são palavras de repreensão em si, são mais palavras de chamar atenção, de redirecionar, de dar um caminho. Quase que a gente ouve o tom da voz, é gentil, não é duro, não é áspero, é uma orientação, é uma chamada de atenção, é quase que despertando, por que estás olhando para as alturas? E então vão instruí-lo naquilo, lembra os apóstolos acerca de algumas verdades tão importantes acerca quanto à morte e a ascensão do Senhor Jesus. Mas se por um lado trata-se de um evento natural, quero sugerir aos irmãos que trata-se de um evento natural justificável até certo ponto apenas, que aparentemente eles já estavam passando do ponto até natural do que poderia acontecer ali. Até certo ponto nada mais natural que eles estivessem ali olhando. Mas eles não podiam continuar lá olhando. Eles não poderiam ficar lá como que em êxtase ou estáticos, imóveis, inoperantes, apenas no estado contemplativo, sem dar atenção àquilo que Jesus havia dito. Espere em Jerusalém.
Recebereis a promessa do Pai. E então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Não havia nenhuma promessa no sentido de que eles deveriam, ou alguma instrução no sentido de que eles devessem ficar ali apenas contemplando, estáticos, naquele estado de contemplação espiritual, ou do episódio que eles haviam acabado de presenciar. Jesus já havia ido embora. Ele não desapareceu. Poderia ter acontecido assim. Penso que para que ficasse bem claro que agora ele não apareceria mais, como das outras vezes, imaginem, foram 40 dias, Jesus aparecia, desaparecia e aparecia. E não ficou aqueles 40 dias ininterruptamente com eles. E se não fosse aquela maneira de Jesus ascender, subindo aos céus, abençoando-os, uma nuvem tomando e levando, como eles saberiam que aquela não era mais uma ida, mas depois o Senhor Jesus retornaria? Mas aquilo tudo deveria estar claro, indicar para os apóstolos que agora não, agora Jesus havia ido para o Pai. Que agora, de fato, ele já havia ascendido até a direita de Deus Todo-Poderoso, de onde ele receberia todo o poder e derramaria a promessa do Espírito Santo, a promessa do Pai, a promessa dos profetas da antiga dispensação, a promessa de João Batista, a promessa do Senhor Jesus. E, portanto, eles teriam que, num dado momento, parar. E eles teriam que, em um dado momento, continuar com a vida. Não apenas permanecendo naquele estado estático de contemplação, com os olhos fixos, e isso é enfatizado no texto, no relato do texto, no original fica bem enfatizado isso, olhando para as alturas, mas havia coisas ainda para eles fazerem. E, meus irmãos, talvez aqui nós tenhamos uma aplicação para nós como igreja. Curiosidade versus obediência, contemplação versus serviço. Uma das grandes dificuldades de equilíbrio na vida cristã. Quando nós lemos a história da igreja, nós vamos perceber sempre que há esses extremos. Às vezes as pessoas são dadas a uma curiosidade até descabida, exagerada, acerca de eventos que nós não podemos perscrutar, que nós não podemos sondar, que estão além da nossa capacidade ou além da revelação de Deus. Os irmãos devem conhecer pessoas que quase são obsessivas no estudo das últimas coisas, da escatologia. Eu mesmo uma vez visitei um escritório de um pastor, olhei a bibliografia dele, eu acho que metade, 80% do livro dele era sobre escatologia. Há tantas verdades nas escrituras para serem estudadas. Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as que nós não, as encobertas pertencem ao Senhor. E muitas vezes essa curiosidade não é acompanhada de obediência à vontade de Deus, da atenção devida às instruções que Deus dá na sua palavra, para que nós então possamos observar esse equilíbrio santo. Há algum lugar para a curiosidade, sim. Nós devemos, curiosidade santa, de compreender cada vez mais a vontade de Deus. Como um bom escriba, tirar do tesouro coisas novas e velhas, mas também novas, descobrindo, cavando os tesouros da palavra do Senhor. Mas isso deve ser acompanhado de obediência. De nada vai servir, a mim nem aos irmãos, passarmos aqui domingo após domingo, estudando, considerando, refletindo, investigando a palavra de Deus, se isso não se traduzir em obediência, em conduta prática para a nossa vida. Também, meus irmãos, há esse equilíbrio que precisa ter entre contemplação e ação, entre contemplação e serviço. E novamente a história da igreja nos ensina, nos alerta acerca desse perigo. Muitas vezes a igreja se torna uma igreja apenas contemplativa.
As pessoas se reclusam, se concentram apenas na leitura da Bíblia, na oração, na contemplação, mas isso em detrimento dos seus deveres, das suas atividades necessárias, das suas responsabilidades diante das várias relações que Deus, diante das quais Deus nos colocou nesse mundo. E isso muitas vezes tem levado ao fanatismo religioso. Enquanto que, outras vezes, a igreja envereda por um ativismo irrefletido, sem contemplação, sem reflexão, sem estudo da palavra de Deus, é apenas fazer, trabalhar, agir. E, meus irmãos, penso que legitimamente podemos aplicar esse texto com relação à atitude dos discípulos, e o que vem depois, que vou comentar rapidamente agora, no sentido de que estas coisas devem andar juntas. Isso é o mais difícil. Não é tão difícil nós nos lançarmos no ativismo, na atividade, no serviço, no trabalho, sair por aí distribuindo folheto, fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro. Também não é tão difícil, ou mesmo nas atividades do nosso dia, do nosso trabalho, o pai de família trabalhando, sustentando a sua família, a mãe de família também na sua casa, trabalhando e assim por diante. Também não é tão difícil nós abandonarmos essas coisas e simplesmente vamos adotar uma vida contemplativa, monástica. O difícil é nós fazermos as duas coisas. Há lugar, sim, para olhar para os céus, para pensarmos nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mas há muitas exortações bíblicas para o serviço cristão. Fomos chamados para sermos sal na terra e luz no mundo, para sermos testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E talvez uma vacina contra esse desequilíbrio entre contemplação e ação, e curiosidade e obediência, esteja numa visão correta acerca da história da redenção. Entre a ascensão de Cristo e a segunda vinda de Cristo está a grande comissão. Nós estamos aqui como coluna e baluarte da verdade. Nós somos agentes do reino dos céus nesse mundo. Nós estamos aqui como soldados de Cristo para levar o Evangelho, promover o reino de Cristo através da proclamação, do ensino, do testemunho, do compartilhamento das verdades que Deus, acerca do reino de Deus, que Ele revela na palavra dEle. E só então o reino dEle voltará. E na verdade o reino dEle depende até disso, a vinda do reino final. Porque o Evangelho precisará primeiro alcançar os confins da terra, para que então o Senhor Jesus venha segunda vez. Mas, meus irmãos, meu tempo já está até esgotado, e eu ainda tenho uma palavra a dar para os irmãos, ainda que breve, sobre a pergunta e a declaração dos anjos. Na mesma direção, mas observem o que aqueles dois varões perguntam e o que eles declaram. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Lá estava Jesus subindo, eles ficaram lá com os olhos fitos no céu, e enquanto isso, dois varões vestidos de branco se colocaram ao lado deles. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E eles afirmaram, declararam: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como o viste subir. Meus irmãos, é claro que esses dois varões eram anjos. Não há dúvida quanto a isso. O tom de autoridade, as vestes brancas e a comparação com o que aconteceu em nos outros grandes episódios da história da redenção relatados no Evangelho, o nascimento, lembram? A própria morte, a ressurreição, quando as mulheres vão lá, e lá estavam dois varões também, dois anjos, claramente sendo identificados depois como tal, e aqui novamente lá estão dois anjos, dois mensageiros de Deus, para instruir com palavras brandas e orientar os seus apóstolos naquele momento crucial na vida deles, no ministério deles, para a instituição do reino de Deus nesse mundo.
para que eles não ficassem ali meramente naquele estado de contemplação, ele vem e lembra, ele faz essa pergunta, por que estáis olhando para as alturas, ou por que continuais aí de olhos fixos, olhando para as alturas? E então eles fazem basicamente duas declarações. Ou uma declaração que podemos entender aqui, dividi-la em duas partes. Primeira pergunta, eu penso que não preciso mais comentar quase nada sobre isso. Por que estás olhando para as alturas? É exatamente uma palavra, não de repreensão dura, mas bem branda, no sentido de dizer mais ou menos o que foi dito para as mulheres quando foram no sepulcro de Jesus. O que é que vocês estão procurando aqui? Ele ressuscitou, ele não disse que ressuscitaria. Agora a mesma coisa, o que é que vocês estão olhando para os céus? Ele não disse que ele iria mesmo para o Pai, ele não disse que ele mandaria o Espírito, ele não disse que ele capacitaria os seus apóstolos para a instituição da sua igreja, ele não disse que vocês deveriam guardar em Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai, para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tá bom, já chega. Por mais natural e legítimo que seja essa contemplação, agora chegou a hora da ação. É preciso ir para Jerusalém, e os irmãos nós vamos estudar semana que vem, eles ali orando, eles fazendo aquela preparação para a vinda do Espírito, oração, a escolha de Matias, e ali eles estão preparando para a descida do Espírito Santo. E de fato o Espírito Santo desceria, e desceu, e os capacitou para a obra. Pelo relato lá no final de Lucas, vimos que eles, com alegria, estavam ali, e eles então, terminada a adoração, naquele momento, eles partem alegremente para Jerusalém, e ali estavam, e orando, e no templo e tudo, aguardando a vinda do Espírito Santo. Mas observe a declaração daqueles dois anjos ali. O mesmo, esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá, do modo como o viste subir. No original grego nós temos duas palavras muito parecidas aqui. Esse Jesus e essa mesma maneira. Esse Jesus que subiu vai voltar dessa maneira que ele subiu. E portanto, aqui eles estão ressaltando dois fatos. Primeiro, esse mesmo Jesus voltará. Ou em outras palavras, eles estão dizendo, esse mesmo Jesus que veio a esse mundo, esse mesmo Jesus que encarnou, esse mesmo Jesus que ressuscitou, esse mesmo Jesus que reina sobre a criação, esse mesmo Jesus que curou leprosos, que curou cegos, que ressuscitou mortos, que ensinou, que pregou, que salvou, ele não desapareceu, ele não morreu, ele não se dissipou, ele apenas ascendeu aos céus, e aonde recebeu toda a autoridade, e de onde ele continua a governar, continua a interceder pelo seu povo, e de lá continua a governar o universo, para o bem do seu povo, para o bem da sua igreja. É como se ele estivesse dizendo, é o mesmo Jesus que foi, e lá ele está assentado à direita de Deus, e lá ele continua agindo e ensinando, e de lá ele continua agindo e ensinando. Lembrem do livro de Atos, é Atos de Cristo ressuscitado, através do seu Espírito, por intermédio dos seus apóstolos, que foram inspirados pelo mesmo Espírito, para registrarem a palavra do Senhor. E através do Espírito, através dos apóstolos, através da sua palavra, Cristo continua governando como Rei, o Filho do Homem, diante do Ancião de Dias, governando e reinando no seu reino eterno e universal, por toda a eternidade e para todo sempre. E ele está lá, e ele continua. E mesmo antes de voltar, toda a autoridade foi dada a ele, e ele está exercendo essa autoridade, e a grande comissão é com base nessa grande autoridade. Para que eles fossem e pregassem sobre a autoridade de Cristo, e através da pregação Cristo falaria e realizaria a grande obra, que continuaria a realizar a grande obra que ele iniciou quando ele esteve em carne aqui conosco, período que Lucas relata no primeiro volume da sua obra, no terceiro Evangelho. E
a segunda verdade que o texto ressalta, que a declaração dos anjos ressalta, da mesma maneira ele voltará. Assim como ele foi assunto aos céus, ele voltará. Ou seja, ele voltará com a mesma natureza divina humana com a qual ele foi assunto aos céus. Ele voltará de maneira gloriosa. Ele voltará de maneira visível como ele foi assunto ao céu. Não como se ensina por aí, que Jesus vai voltar e ninguém vai nem ver direito. E vai ter o rapto, como é que chama? O arrebatamento dos santos, e as pessoas não vão saber, e vão ficar até surpresas com o arrebatamento. Tem até um corinho um pouco antigo, que canta mais ou menos essas coisas, né? Dizendo que as pessoas vão estar nas praças, a coisa vai ficar vazio, e não saber o que houve, Jesus ascendeu. Bobagem, quando ele virá, todo olho o verá. Vem literalmente, com o mesmo corpo glorificado, com a mesma natureza divina humana. A Bíblia ensina que vem na mesma nuvem. A nuvem que o acompanhou e o levou, indicando a sua realeza como soberano Senhor, vai voltar, porque ele vai reinar e governar sobre nós. Mas o texto enfatiza especialmente que a certeza do seu retorno. Assim como Jesus, tão certamente, tão visivelmente, tão literalmente, tão concretamente, diante dos olhos de vocês, ele foi assunto aos céus, todos tenham absoluta certeza, da mesma maneira certa, segura, ele vai um dia retornar. Para ele 1 ano, 1000 anos. Um dia, 1000 anos. 1000 anos é como um dia. É claro que todos os eleitos de Deus terão que ser alcançados primeiro pelo Evangelho. É claro que o Evangelho terá que ser pregado até os confins da terra. O número dos eleitos terá que ser completado. É claro que há um tempo necessário para que nós testemunhemos Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É claro, meus irmãos, que quando o tempo passa, a impaciência pecaminosa nossa pode tomar conta do nosso coração, e a incredulidade pode tomar conta de muitos, de tal maneira que quando o Senhor Jesus voltar, vai ser mais ou menos como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. As pessoas estarão casando, dando-se em casamento, comprando, negociando, se divertindo, brincando. Não que essas coisas estejam erradas em si, nenhuma delas está, mas eles não estarão se preparando, porque não estarão mais esperando, nem crendo nessa vinda tão certa e tão segura do Senhor Jesus, assim como ele subiu. Estejamos todos certos, no dia apontado, no dia designado, que só o Pai sabe, nem o Filho sabe, nenhum de nós pode saber, de maneira surpreendente, como um ladrão que vem sem apontar a hora. Ele vai retornar com a mesma glória, com a mesma visibilidade, com a mesma autoridade, com a mesma nuvem, apenas com algumas diferenças. Quando ele voltar, não apenas os olhos de algumas poucas testemunhas o verão, como aconteceu na sua ascensão, mas todo olho verá. Todo olho verá. E também quando ele voltar, não voltará como subiu sozinho, mas voltará trazendo consigo a sua igreja, o seu povo, que já foi assunto, que já se encontra lá à direita dele, aqueles que já partiram com o Senhor, morreram em Cristo, e que estão lá à direita, estão lá junto com ele, no céu angelical, com a sua alma, com o seu espírito, aguardando a ressurreição do corpo, retornarão com Cristo quando ele voltar, com poder e glória nas nuvens, para finalizar, para consumar o seu reino eterno, aonde, pela graça e pela misericórdia dele, nós que esperamos a vinda dele e confiamos na vinda dele e nos firmamos na obra que ele realizou por nós na cruz, vamos juntamente compartilhar com ele e viver com ele, Emmanuel, Deus conosco, por toda a eternidade. Meus irmãos, implícito nesse episódio está que enquanto Cristo não volta, há um trabalho a ser feito. Não podemos degenerar para o ativismo e não devemos
degenerar apenas para contemplação. As duas coisas vão juntas. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença do Senhor, precisamos compreender a sua palavra, o que for revelado é para nós e para os nossos filhos, e com a graça dele nós vamos servi-lo, nós vamos trabalhar. Dentro da agenda da igreja, que é coluna e baluarte da verdade, promovendo o reino dele e a igreja dele e a glória dele, através do anúncio, da pregação e do testemunho em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, aonde o Senhor nos colocar. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar em pé, peço ao presbítero Zoínio